tarde, eu sou a Letícia e vou apresentar aqui brevemente a minha pesquisa. Meu tema é Consórcios e Arranjos de Desenvolvimento em Educação e minha pergunta central é: por que municípios semelhantes optam por formas de associativismo diferentes? Nesse primeiro slide eu fiz aqui uma breve síntese. O meu campo de estudo é Administração Pública e o meu objetivo é comparar municípios com características referentes à população, IDH, índice Gini, semelhantes, que optaram por desenhos de associativismo diferentes. Entre eles, eu escolhi consórcios de educação e arranjos de desenvolvimento da educação, conhecidos como ADS, e entender as motivações desses municípios por trás dessa escolha de cooperativismo. E aí, primeiramente, nós vamos passar aqui pela Constituição Federal de 1988, porque ela é o ponto inicial. Ela que deu as diretrizes, ela que colocou o federalismo no Brasil. Então, a partir do federalismo, as relações mudaram entre os governos, e porque deu autonomia e competência aos municípios, e isso foi um desafio. E a partir disso mudou as relações e a forma como os municípios se organizavam. Depois disso nós vamos partir para a educação e depois eu entro especificamente na parte do associativismo territorial. A metodologia. Eu fiz uma revisão de literatura, porque é importante entender o panorama e os conceitos por trás, pesquisa exploratória, análise documental, entrevistas. Eu entrevistei gestores, participantes do consórcio e do arranjo, além de outros profissionais, para entender a percepção deles, o que eles enxergam como desafio, e também analisei dados socioeconômicos dos municípios. O capítulo teórico, vou passar rapidinho, porque existem muitos autores importantes, mas o Elazar, ele dá o ponto principal, o ponto inicial, que é o do federalismo cooperativo, então ele explica esse conceito. Depois nós temos o Abruzzo e o Green, que vão falar sobre parcerias e governos com interesse em comum e por que eles se juntam, e também eles abordam a parte da Constituição Federal e sobre a existência de diversos tipos de arranjo com características distintas. E aqui dois marcos importantes, que é a Lei 11.107 de 2005, que é a Lei dos Consórcios, que deu natureza jurídica para os consórcios, e o parecer aqui do CNE e do CB, número 9, que reconheceu os arranjos de desenvolvimento da educação, mas eles não têm natureza jurídica, até hoje não possuem natureza jurídica. Bom, aqui a síntese, aqui eu comparei os dois, coloquei as diferenças deles e as semelhanças, isso está no meu relatório. Bom, sobre o consórcio intermunicipal do Vale do Parapanema. Ele tem 37 municípios consorciados, ele teve início em 1985 e a sua sede é em Assis. Ele é multifinalitário, ou seja, ele atua em diversas áreas na região, como educação, saúde, meio ambiente, turismo, infraestrutura e agricultura. E quando ele foi criado, não foi para atuar exclusivamente ou para atuar especificamente na educação. Passou a atuar especificamente na educação com a criação da Câmara Técnica da Educação, que teve início em 2015. E a partir disso, com as conversas e com a pesquisa, o que a gente encontrou? Que a natureza jurídica do consórcio permite que a região faça compras consorciadas, o que otimiza os gastos e maximiza, é muito bom para as secretarias e para os prefeitos. Então, compras consorciadas, capacitação dos profissionais de educação, unificação dos calendários escolares, trocas de experiências, eles podem conveniar e contratar serviços de outras instituições e mesclar setores da administração pública. Então, são diversas coisas que eles têm acesso. E uma falha, uma fragilidade que eles encontram até hoje é para a capacitação dos professores. Entre os destaques aqui, eu coloquei as questões políticas e ideológicas não se mostram prejudiciais ao desenvolvimento do consórcio. Além disso, eles conseguiram lançar no passado a Frente Parlamentar Mista dos Consórcios Públicos no Congresso Nacional, porque isso vai dar mais força para eles. Sobre o arranjo de desenvolvimento da educação Noroeste Paulista, ele tem 60 municípios, início em 2009 e sede em Votuporanga. Ele não é institucionalizado e a sua flexibilidade ele facilita a entrada e saída das cidades envolvidas. O objetivo do ADE é didático-pedagógico, então é diferente do consórcio que faz compras e etc. Eles têm formações continuadas, capacitação de professores e alinhamento no nível educacional. Um problema, eles têm que sempre procurar parcerias com instituições privadas ou não governamentais. E a presença nos eventos é um pouco complicada, porque são 65 municípios, então é um pouco difícil. Eles conseguiram reduzir a nota do IDEB entre 2009
e 2017. E eles também realizaram o Congresso Nacional de Educação do Noroeste Paulista com 2.000 participantes, o que foi muito, muito importante para eles, porque eles ganharam muita visibilidade. E a conclusão é que ambas as formas de colaboração emergem devido à necessidade dos municípios identificarem e desenvolver o território. Porém, o consórcio público ele representa o último nível de amadurecimento da federação, porque exige que os municípios consorciados estejam comprometidos realmente, e alguns às vezes não estão preparados para estar comprometidos assim. Portanto, é melhor optar por outro tipo de arranjo, porque você vai receber ajuda, você vai colaborar, você vai ter troca de experiências e você não se compromete como você deveria se comprometer num consórcio público. Além disso, o contexto histórico da região importa, porque o CIVAP ele foi formado lá em 85 e todo esse tempo serviu de reforço, serviu de mecanismo para que os gestores locais se conheçam, os gestores locais confiem um no outro e por isso eles conseguem administrar e trabalhar todos juntos. Então, a questão política não é um desafio, como já foi falado. Importante dizer que ambos funcionam do jeito que são dentro de suas possibilidades. Enquanto a ADE pretende lidar com a educação focando no aprendizado e no objetivo didático-pedagógico, o consórcio prefere agir por outras linhas também, como compras consorciadas, capacitação de professores, enfim. Então, são meios diferentes que são utilizados, mas toda forma de arranjo é importante. Obrigada!